Salve, salve galera, Branca na área, como é que vocês estão? Na paz? Galera, vou contar hoje rapidinho o problema que eu tive recente com a minha moto. Semana passada tive esse problema. E aí eu vou deixar a dica pra vocês aí, se vier acontecer com vocês, já sabe o que possivelmente pode ser. Não tô querendo dizer que vai ser a mesma coisa, até porque tem que ser o mesmo tipo de característica, né, e tudo mais. Mas cabe a investigação para ver se trata-se do mesmo problema, tá bom? Semana passada a minha moto ela tava chacoalhando aqui a frente dela. Você acelerava e a moto ficava assim, ó. Ela ficava dando tipo uns pulos. E à medida que você acelerava cada vez mais, ela intensificava esses pulos. Ela ficava tremendo mais ainda, ficava assim, ó. E aí, um momento ali achei estranho e tal. Uma característica de roda torta mesmo. Mas eu não tinha pego buraco, não tinha batido, não tinha acontecido absolutamente nada para que caracterizasse roda torta. Então, não sei, era muito estranho. E curiosamente isso aconteceu depois de um dia que eu andei com um amigo na garupa. Aí eu quase não ando com ninguém na garupa da moto, só ando sozinho. E nesse dia eu dei carona pra um colega. E depois que eu dei carona pra ele, eu senti que a moto ficou estranha. Ela começou a dar umas falhadas. Não parecia que ela tava dando umas falhadas. E quando você acelerava, ficava tipo dando umas tremidas assim, ó, umas puladas. E parecia que ela não tinha muita estabilidade, um negócio muito estranho. Eu olhei, né, aparentemente dei uma olhada por cima, não vi nada demais. Aí levei no mecânico, né. Quando o mecânico colocou a moto no cavalete e começou a girar o pneu dela, né, com a mão mesmo pra ver, ele percebeu que a corrente, dependendo do jeito que ele girava a roda, em dado momento a corrente ficava bem esticada, em outro momento ela ficava bamba, ficava frouxa. Então ele mexia o pneu, tinha hora que a corrente estava lisinha e tinha hora que a corrente estava bamba. Aí depois ele ligou a moto, colocou em primeirinha, né, deixou o pneu girando ali. E aí ele notou outra coisa, que além da moto ficar com essa característica de esticar em algum momento e outro bamba a corrente, ela também estava desalinhada, né? Ela estava tremendo para os lados, né? E aí ele falou, olha, eu não sei se o problema do que você está relatando é de fato corrente, mas que essa corrente não tá legal e que a vida útil dela já foi embora, já foi. E ele trocou a corrente, né, e aí o rapaz deu a volta com a moto e tal, não tinha mais problema algum. Aí eu falei pra ele, a moto não tá vibrando, não tá fazendo assim, não tá fazendo assado, né, expliquei mais ou menos pra ele como a moto tava. Aí ele falou, sua moto tava parecendo tipo um trem, não era? Aí eu falei, porra, cara, uma boa definição, é isso mesmo. Eu não conseguia dar uma definição pro problema. E o rapaz jogou essa, sua moto tá parecendo um trem. Porque é uma sensação de trem mesmo, como se fosse um trilho. Até o barulho ali, de como se estivesse passando pelos trilhos, sabe? Aquele tchac 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 tchac. Era essa a sensação. O motor fazia um barulho bem cadenciado desse jeito. Na verdade não é o motor, né? A sensação que passava é que estava fazendo esse barulho. E aí ele falou que geralmente isso é bem característico de corrente mesmo. E aí trocamos a corrente e o problema sanou. A moto ficou zero, ficou lisinha de novo. Não vibrou nada, ficou perfeita, galera. Então assim, eu pesquisei bastante antes de levar no mecânico. Ela ficou uns 2 dias assim, tá? Fiquei uns 2 dias andando com a moto desse jeito. Muito ruim de andar com a moto, muito ruim mesmo. E eu pesquisei bastante na internet a respeito. Não encontrei absolutamente nada. E aí eu achei interessante, achei bacana gravar esse conteúdo explicando um pouquinho do que eu passei
para que, se você estiver passando algo parecido aí, você investigue a questão da corrente, que pode ser isso, beleza? O vídeo de hoje é curto, é basicamente para dar um toque sobre isso. E aí eu coloquei uma corrente com retentor, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí a diferença de uma corrente com e a corrente sem retentor. E aí fica a critério de vocês, tá? A corrente sem retentor ela é mais barata, porém ela te dá mais manutenção. Ela tem um desgaste maior e ela te dá bastante manutenção com esticamento de corrente. E a durabilidade, a vida útil dela, obviamente menor do que a corrente com retentor. Corrente com retentor, ela tem alguma borrachinha ali entre os elos da corrente, né? E ela tem uma durabilidade muito maior. Ela minimiza o fato de você ter que ficar esticando corrente. Ela segura mais a graxa. Então assim, você gasta um pouco mais, só que você tem um produto muito melhor e muito mais durável, e que te dá muito menos trabalho no dia a dia, né? Se você tem uma vida corrida e não consegue ficar cuidando bem da corrente aí, lavando, lubrificando, esticando com certa frequência, então a corrente com retentor ela vai te auxiliar aí bastante, ela vai te ajudar muito no dia a dia, para que você tenha uma corrente boa e durável para sua moto. Fechou? Bom, é isso. Agradeço a atenção de todos. Deixe seu comentário, dá aquele like para ajudar o canal. Se não é inscrito, se inscreve, dá uma força pra gente. Comenta aí, compartilha e tamo junto, galera. Valeu, muito obrigado, até a próxima. Falou!